Começando mais um Conexão da Fé, o nosso programa de bate-papo e entrevista, onde a gente se conecta com pessoas que são mais do que especiais. No programa de hoje a gente recebe ela, que faz da vida uma missão de esperança e de testemunho. A irmã Maria Júlia, que é religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Irmã, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, paz e bem a todos. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Alegria nossa. Irmã, para a gente começar, quem é Irmã Maria Júlia? Ou melhor, quem é a Maria Júlia? De onde vem? Então, eu sou a Maria Júlia Félix de Andrade, natural aqui de Uberlândia, filha de Patrícia Félix da Silva e Valso Andrade também. Sou irmã de João Manuel, que está num caminho também de descobertas pela frente, né? De viagens. Então, Ai, tô nervosa. É normal, irmã. Mas conta pra gente um pouquinho, como é que foi o começo da sua caminhada, né? Antes de falar de caminhada vocacional, o início da sua caminhada na fé, né? Dentro da família, na paróquia, de qual bairro, qual paróquia aqui na cidade de Uberlândia que a senhora é natural? Então, sou natural da paróquia Santa Rita de Cássia, lá do bairro Canaã. Cresci lá praticamente, não fui batizada lá, fui batizada em Ituiutaba, mas desde muito pequena meus pais sempre cultivaram essa fé, muito simples, muito caseira, se assim eu posso dizer, né, de missas dominicais, né, e com uma fé muito simples, mas de um amor gigantesco, né, no qual eu sempre tive esse exemplo muito grande, né, da minha família. Do matrimônio dos meus pais, sempre foi um exemplo muito grande para mim. Mas no início, assim, vamos dizer que a gente não entende muita coisa, as coisas vão caminhando, mas vivi a minha infância muito bem, né, com muita saúde e caminhando com a catequese, né. Mas no início, assim, vamos dizer que estava um pouco longe dessa fé, assim, concreta, né? Acho que é normal, porque somos crianças, né? Mas depois que eu entendi realmente, né, o que era a fé, depois do crisma ali, que foi aonde eu fui engajando mais na igreja, né? Nas pastorais, em toda a comunidade ativa. E a senhora falou da catequese, né, que trabalha diretamente com a catequese. A gente conversando, você tinha relatado para mim esse gosto de trabalhar com crianças e esse olhar especial com os mais vulneráveis. Como é que foi essa realidade? Como é que isso toca o seu coração? Sim, em casa mesmo, meus pais, eles sempre cultivaram esse desejo de sempre ajudar, né? Então, a gente direto contribuía com cestas básicas para os vicentinos, né? E eu achava esse trabalho muito bonito, da minha mãe sempre falar, olha, pega aquilo que você goste, não aquilo que está restando ou que está velho já, que já está acabado. Então, esse foi um exemplo muito grande para mim, de sempre ajudar aqueles que mais precisam, né? E o trabalho com as crianças sempre me encantou. A criança, né, no jeito infantil, né, no jeito sensível, o jeito vulnerável, né, da criança, e sempre gostei muito da criatividade da criança, sempre me encantou. Eu costumo até brincar que eu sou uma eterna criança, que eu amo brincar, e assim, me realizo nas brincadeiras com as crianças, sabe? E muito cedo, assim, brincando com as minhas bonecas, né? Dava nome para cada um e aquilo eram os meus filhos. Então, gostava muito de brincar, de dar aula, né, de ser professora, de trabalhar com o educar, o ensinar, né, que a gente acaba aprendendo muito quando a gente ensina também, né, quando a gente tem uma partilha, né, frutuosa, enfim. Então, esse gesto de ensinar, de educar, sabe, da vulnerabilidade da criança sempre me chamou muita atenção. Então, desde pequeno, você, na verdade, pensava no matrimônio, ser mãe. É verdade. Isso é verdade. Sempre tive esse exemplo muito grande dos meus pais. Então, eu brincava que eu queria ter uma família como a minha. Era o meu desejo, né?
Então, com a brincadeira nas bonecas, né? Pensando uma coisa ali ou outra, mas sempre muito brincando. Mas isso sempre teve esse desejo no meu coração, de cuidar de várias crianças, né? E eu costumo dizer que hoje se concretiza de forma radical. A família que a senhora arrumou agora tem muitas crianças e muita gente. Muito grande, tem muitas crianças, né? Lá na obra, né, que eu tô trabalhando agora, que é lá no Rio de Janeiro. Então, eu trabalho com as crianças em tempo integral. Então, a gente consegue participar ali do desenvolvimento da criança, né? E são mais de 30 crianças que a gente acolhe de perto, né? Então, hoje se concretiza dessa forma, né? Dessa família numerosa que eu arrumei espiritualmente, né? E essa obra que a senhora trabalha hoje é uma obra da congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor? Isso. Lá se chama Instituto Francisca Paula de Jesus, que se encontra no Rio de Janeiro. E eu trabalho lá com elas. E moro lá também. Para a gente entender como é que a senhora chegou, né, lá no Rio de Janeiro, chegou nessa etapa vocacional que a senhora está hoje, conta pra gente um pouquinho, né? Como é que você conheceu a congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor? Como é que brotou, na verdade, esse chamado no coração primeiro e depois descobriu a congregação? Como é que foi? Qual foi a ordem? Primeiro conheceu a congregação ou primeiro brotou o chamado? Primeiro conheci a congregação. Olha só. Sim, que eu não conhecia muitas ordens, né? Congregações religiosas. Na verdade, não conhecia tão bem a vida religiosa, né? E eu falo que eu aprendi o que é a vida religiosa estando lá. E essa já é uma dica, né? Porque pra gente saber se é isso mesmo que a gente quer, a gente de fato tem que engajar. Tem que fazer experiência, né? Tem que fazer experiência. Então, teve um encontro vocacional aqui na diocese, do qual foi a época que o padre Guilherme era reitor do seminário. Então, ele fez esse encontro vocacional na diocese, com vários jovens na época, né? E, na verdade, eu não queria fazer parte desse encontro vocacional. Olha, você tentou correr do chamado, então. E o padre Guilherme, muito esperto, me colocou para ajudar também, né? E aí eu não negava ajudar, né? O padre Guilherme foi meu animador vocacional também na época. Ele sempre muito sábio. Então, eu fui nesse intuito de ajudar primeiramente, né? E depois ele falou, você poderia ficar para ver como é que é o encontro e tudo mais. Eu falei, padre. Mas no final deu certo. Deu certo. E aí, nesse encontro, as irmãs chegaram, né? Eu falo que o primeiro brilho dos meus olhos foi quando eu vi elas. Quando eu vi elas chegando no encontro, aí eu já fiquei assim, com o meu coração palpitando, né? Vamos dizer assim. E aí eu já comecei a conversar com as irmãs, o padre já começou a me direcionar a elas, né? Ele algumas vezes ia lá na casa delas comigo, pra gente, enfim, cultivar também uma amizade, né? E desde então comecei o meu processo de discernimento vocacional. Isso em 2016. Olha só. Só que a minha entrada mesmo na congregação foi em 2021. Então ainda teve um tempo de discernimento, de preparar o coração, preparar a família para essa notícia. Exatamente. Até hoje, assim, a família está acostumando ainda, né, com essa ideia. Minha mãe está até aqui, ela é testemunha disso. Mas desde aquele momento, eu tive uma pequena certeza de que eu queria fazer parte dessa aventura com Deus, sabe? Depois da própria experiência mesmo que eu tive com ele, que foi no grupo de jovens da minha paróquia, que era o JUAC. Fiz a experiência muito profunda de amor mesmo com ele, né? Desse cuidado. Então, foi a maneira que eu via onde eu poderia servi-lo de forma inteira, sabe? Na minha humanidade. E hoje eu costumo dizer que isso se concretiza também, porque na vida franciscana eu descobri essa forma humana, né? De servir a Deus, de ser como a gente é, né? E não ter medo porque Ele está conosco. Então, eu fiz essa experiência no início e hoje as coisas vão se concretizando, né? E esse tempo de discernimento que a senhora fez, até a entrada, né, na congregação, o que foi que te moveu naquele momento, né?
confirmações, alguns medos, dúvidas, Sim. que o caminho vocacional é isso, né? A gente Exatamente. tem algumas certezas, talvez poucas, muitas dúvidas, alguns medos, Muitas. mas sempre vale a pena. Sim. É uma eterna dúvida, né, padre? Costumo dizer que é no caminho que a gente vai tendo essas pequenas certezas, né? No início tive muito medo, aquele medo assim, nossa, eu vou deixar trabalho, né? Que na época eu estava trabalhando também, vou deixar família, amigos, ou seja, vou deixar a minha vida aqui para poder descobrir isso que está brotando no coração que eu não entendia, né? É uma aventura, mas de muito medo, mas também de muita oração. As irmãs, elas cultivaram em mim esse desejo, né, de intimidade mesmo com Deus, né, de sempre estar disposta, né, a ouvir a palavra de Deus, sempre na atuação na paróquia também. Então, com essa ação, vamos dizer, com esse trabalho missionário já na paróquia, com a escuta atenta à palavra de Deus, né, na oração, foi aonde eu fui me decidindo. Aí eu me lembro que na época mesmo de quase me decidir assim, eu falei assim, eu preciso experimentar. Aquele medo, vai ou não vai? Fica ou não vai? Aquela coisa, Hora da né? decisão final. Só que na verdade, entende que não foi tanto uma certeza, eu fui no medo, né? Foi na indecisão, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Né? Eu falo que foi na hora certa. Talvez se eu tivesse entrado lá em 2016, talvez eu não teria esse olhar que hoje eu tenho, né? E que Deus também foi fazendo parte desse amadurecimento também espiritual, humano, né? Psíquico também, né? Que é muito importante. Então, foi esse caminho mesmo, sabe? De autoconhecimento, né? Que a gente vai aprofundando nisso. Então, até entrar, vamos dizer que foi de 2016 a 2021. É aquela história, né? Jovem, tá com medo? Vai com medo mesmo. Lá no caminho a gente se descobre. Mas a minha caminhada no seminário também foi mais ou menos assim. Eu entrei sem ter certeza. Exato. Fui ter certeza, já estava dentro do processo formativo. Exato. E a senhora comentando dessa experiência pastoral, né? Tanto na paróquia, desse contato com as irmãs. E como é que funciona esse caminho vocacional que vocês fazem? Desde a parte do discernimento até a entrada na congregação, vocês passam por diversas etapas formativas. Isso. A formação inicial, ela se dá ali de 4 anos a 4 anos e meio, né? No máximo assim. A gente inicia o aspirantado, que é aonde a menina, a jovem, ela aspira à vida religiosa com aquela ordem, né? Então, vamos dizer que é o processo de enamoramento, a formação inicial, né? É onde a gente conhece com o que as irmãs trabalham, qual que é a espiritualidade das irmãs e viver, de fato, a espiritualidade, né? Então, é um momento ali de enamoramento que a menina conhece e vai se decidindo, vai passando de etapa em etapa. E a primeira é o aspirantado, depois tem 1 ano de postulantado, que aí a menina vai se decidindo, né? Não, eu quero fazer mais 1 ano de experiência, né? Aí faz parte do postulantado. Depois tem os 2 anos de noviciado, que, aliás, voltando um pouquinho, nesse processo do aspirantado e postulantado, a gente faz um trabalho mais engajado nas obras. Então, por exemplo, não tem uma casa fixa de formação. Então, a congregação escolhe o lugar que você vai, né? Faz aquela experiência pastoral ali com as irmãs, né? Trabalho na escola, né? Vamos dizer assim, auxiliar em tudo, né? Precisa aqui, precisa ali. A gente sempre está dando uma força. Então, é onde a gente vai entendendo com o que as irmãs trabalham e de que forma que elas trabalham, né? É onde a gente aprende muito a trabalhar e a rezar ao mesmo tempo, né? A rezar com o nosso trabalho. E no noviciado, vamos dizer assim, que é o tempo mais forte que a jovem, a formanda, ela vai se aprofundar mais em questão dos votos e da regra e constituição da congregação. Então, a gente estuda mais aprofundamento na congregação, na história do carisma, a nossa atuação na igreja, a nossa atuação na educação espiritual, né, das pessoas, enfim. Então, 2 anos. É 1 ano canônico,
No caso, a menina não faz uma atuação pastoral nesse 1 ano canônico, e no pastoral ela já faz uma experiência pastoral em outra casa, né? Então, tem essa experiência também. E aí, depois desse tempo, faz a aprovação, se vai passar, se não vai, enfim. E aí tem a primeira profissão religiosa, né? Na qual eu fiz, que não tem nem 1 ano ainda. Então, eu tô fresca. Tô bem no início da minha consagração, né? Que é a primeira profissão, onde a gente professa os votos de pobreza, castidade e obediência. Inclusive, parabéns, né, pela profissão. De fato, é um lançar, né? Então, parabéns pela coragem, por dar mais espaço na caminhada vocacional. E nesse processo formativo, como é que foi a sua experiência, né? Você falou que no começo não tem uma casa fixa, então, onde você morou aqui em Uberlândia, você já foi logo para fora? Como é que foi a sua formação especificamente? Eu iniciei o discernimento vocacional aqui em Uberlândia. Aí, depois que eu ingressei na congregação, eu fui para Bahia. Fiquei 4 meses e meio, mais ou menos, né? E depois fui para Belo Horizonte, fazer ainda metade desse aspirantado e terminar o postulantado em Belo Horizonte. E depois do noviciado fui para Ribeirão das Neves. Aí professei e agora estou morando no Rio. Aí depois eu não expliquei também que depois dos votos, né, da profissão simples, a gente faz a etapa do juniorato, que é de 6 a 9 anos no máximo, que é esse tempo de formação também permanente, que ela se perpetua. Claro, o resto da vida. Ela se perpetua, mas a gente vai renovando os votos de ano em ano, até os votos perpétuos. Então, tem uma caminhada boa que a senhora já trilhou, mas a caminhada agora é permanente, né? Verdade. Processo de formação permanente. Sim. E a senhora, explicando um pouquinho, né, sobre a etapa formativa das Irmãs Franciscanas do Senhor, e agora trabalhando no Rio de Janeiro, nessa instituição com as crianças. Como que está o seu coração hoje? Né? Diante de toda essa caminhada que já passou, agora no trabalho que a senhora está hoje e visando todo esse percurso que ainda temos pela frente. Qual que é o sentimento que traz no coração? Bom, ainda de medo. Sempre tem, Viu né? que esse medo ele é constante. Mas com uma esperança gigantesca no meu coração, né? Que eu sempre gosto muito de frisar sempre o novo, né, na nossa vida. Que Deus, ele sempre tem essa proposta de renovação na nossa vida, seja ela interior, espiritual. Então, eu tenho essa sede pelo novo. Então, é algo assim que o medo não me paralisa. Porque eu sempre tenho essa vontade de descobrir o que é que Deus tem a me dizer aqui hoje, né? Então, eu coloco isso muito na minha vida hoje, após, né, a profissão, e trago isso com muita clareza assim, no meu coração de que Deus, ele fala ao nosso coração. Fala na missão, né, com as pessoas. E eu aprendi isso, assim, a gente aprende na vivência, né? Eu costumo dizer que às vezes Deus não fala com a gente explicitamente pela Bíblia ou pelo ofício, a liturgia das horas, mas ali no concreto, né? Aí a gente se concretiza com aquilo que a gente reza, né? Às vezes a gente fala, o salmo de hoje vai me acompanhar pelo dia, e de fato ele acompanha. De fato ele acompanha. Ele acompanha. Então é maravilhoso perceber como que Deus caminha conosco, né? Nesse processo. E mesmo com essas inseguranças, incertezas que a gente sempre tem, a gente caminha com essa confiança. Então é isso que eu trago hoje, né? Nesse ano, né? Iniciando esse ano, de novas aventuras, enfim, nada se sabe o que vai acontecer, né? Mas confiando que Deus, ele está comigo. E a congregação tem essa marca franciscana. E quais são esses traços da espiritualidade de São Francisco que vocês vivem hoje na congregação? Nós estamos aí completando um marco, né? Várias comemorações da vida de São Francisco, desde a impressão das chagas, a composição do Cântico das Criaturas. Esse ano celebramos os 800 anos da morte de São Francisco, sua Páscoa definitiva. Sim. E como que isso afeta, assim, marca, de fato, a experiência de vocês? Tanto às vezes, na vida, no dia a dia da congregação, como também de um modo geral.
Sim, a espiritualidade franciscana, ela é um marco para nós na congregação, pela história do nosso fundador, que é Frei Angélico Lipani, que era frade capuchinho. Então, vamos dizer que o nosso traço tá ali com ele, sendo franciscano, da ordem mesmo, né? A gente traz muito forte essa espiritualidade encarnada, que seria mesmo a gente perceber Deus no pequeno, né? Não esperar grandes coisas, né? E viver de fato o evangelho com a vida, que foi isso que Francisco deixou, né, para nós. Então, a congregação, ela tenta viver, né, nos passos das irmãs, enfim, com esse coração esperançoso de que a gente respira Francisco, né? É por isso que a gente tem o costume de chamar de pai fundador, né? De pai seráfico, porque de fato é uma figura que nos mostra esse exemplo de vida, né? Muito grande pelo próprio Cristo, mas também desse gesto de ir, né? De desprendimento, né? Dessa pobreza interior, enfim. Então a congregação, ela vive nesses passos de Francisco, né? E nós, como carisma, nós temos a maternidade espiritual educativa, né? Que a gente não só nas escolas a gente educa, mas no viver, né? Com o povo, né? Com a vida, né? Dando testemunho. Quando diz São Francisco, pregar o evangelho. Então essa é a nossa vida, esse é o nosso carisma, né? Essa maternidade, que, explicando um pouco dessa maternidade, Frei Angélico, em cerca ali de 1860, em Caltanissetta, no sul da Itália, as crianças ficaram órfãs porque os pais trabalhavam na mina de enxofre. Então, Frei Angélico acolheu essas crianças que precisavam de cuidado, né? E aí, naquela época, 3 mulheres, 3 professoras, que eram terciárias franciscanas, elas se doaram a essas crianças. Então, foi aí que começou a congregação das irmãs de fato, nesse coração materno que cultivou ali daquelas 3 mulheres, né? Então, é isso que a gente traz hoje de forma, claro, renovada, né, transformada, mas esse cuidado acolhedor a todo ser humano, em toda condição humana, né? Então é um pouco desse trabalho. E é bonito ver esse carisma, esse trabalho da congregação, mas também a gente fica curioso. Quem é a Maria Júlia, além do hábito? Né? A Maria Júlia, sem ser a irmã Maria Júlia, o que ela traz no coração também como sonhos, desejos, aspirações, hobbies? A Maria Júlia é essa eterna criança, como eu disse no início. Eu gosto muito de brincar, de desenhar, né? A arte, ela me acompanha, né? De alguma forma. Então, gosto muito da música, de ouvir músicas, né? Música popular brasileira é das minhas músicas favoritas, né? E essa criatividade que sempre me chama muita atenção, onde eu não tenho nada para desenhar aqui, mas vai sair alguma coisa. E eu costumo rezar muito com isso, né? Porque remete um pouco à essência que Deus criou em mim. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? De desenhar, de expressar aquilo que eu sinto pela escrita, né? Gosto de escrever muita poesia também. E é um pouco disso. E a música, né? Ela fala muito ao meu coração. Diversos tipos de músicas. É um gosto meio eclético. Mas a minha favorita mesmo é música popular brasileira. Olha só! E sabendo que a irmã gosta de música, a produção preparou uma surpresinha ali, né? Traz o violão. Todo mundo tem na caminhada vocacional alguma música que marcou, né? Ou que nos acompanha durante a oração, nos acompanha durante a caminhada vocacional. Qual que é a sua música, Maju? Tudo Posso, da Celina Borges. Sim, sim. Vamos tentar, vamos ver o que sai. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo
vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Muito bem! Irmã, e a música diz, né? A gente precisa ter coragem para perseguir no sonho que Deus tem para nós. E você tem perseguido esse sonho, né? Que Deus sonhou, você sonhou também, teve coragem de dizer sim ao chamado. E dá uma mensagem para os nossos jovens, para quem nos acompanha, né, para que eles tenham também essa coragem, esse ânimo de poder entregar o coração a Cristo. Que vocês não tenham medo, né, de se lançar nos braços de Deus. Na pergunta que Francisco de Assis fez também, no seu descobrimento da vocação, né? Senhor, o que queres que eu faça? E persistir com Santa Clara, que fala para não perdermos de vista o nosso ponto de partida, aquele do qual o nosso primeiro amor, o nosso primeiro chamado, né? Então, se lancem com medo, mas com essa coragem de que Deus está com você nesse caminho. Se lance sem medo, vá conhecer a congregação, né? Que conheceu, que de alguma forma se encantou, se lance, né? Com essa coragem e com a confiança que Deus está conosco e vai nos dando essa resposta de pouco a pouco. Muito bem, que essa seja a nossa oração, né? Pedir a Deus que continue chamando e sustentando no coração a vocação daqueles a quem Ele já confiou esse chamado. Amém. Irmã, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir participar do Conexão da Fé, esse programa de bate-papo, de entrevista com pessoas que são muito especiais. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com a senhora. E parabéns mais uma vez, né, por responder ao chamado de Deus, por dar esse sim diariamente, porque esse sim não foi só quando a senhora entrou na congregação, não foi só no momento da sua profissão, mas é um sim diário. Então que Deus possa continuar te sustentando nessa caminhada e que você possa também inspirar tantas jovens a dizer sim a esse chamado de Deus. Amém, muito obrigada. Também te desejo parabéns, né, pela sua ordenação. Obrigado. Que Deus continue sendo esse nosso sustento, né, da vocação, que você continue com essa luz contagiante, né, com essa comunicação muito boa também. E é isso, muito obrigada, também fiquei muito feliz. Obrigado, irmã, até que a gente se veja de novo, que Deus possa te guardar na palma de sua mão. E você que acompanhou esse Conexão da Fé, muito obrigado. Envie esse episódio para quem precisa dessa mensagem de esperança. Siga as nossas redes sociais da Diocese de Uberlândia e a gente se vê. Até a próxima.